Quando me surgem as ideias, elas são simples, mas quando as escrevo, elas tornam-se complexas. A profundidade destas ideias é igual a quanto as clareias. Desde a ideia que me surge até à ideia que compreendes, vem um intervalo preenchido, pleno, cheio de vazio. Bem-vindos ao Diálogo do Monólogo. Este vai ser um vídeo algo diferente do que tenho feito. Vai ser um vídeo onde vou falar sobre o meu bisavô, o Manuel Agrião, e gostaria de falar sobre as suas filosofias. Também vou explicar o porquê de achar oportuno em divulgar os seus entendimentos. Eu acabei de ler um pequeno texto de um dos seus diários. O meu bisavô não tinha a escrita como profissão, portanto também não tinha o dom da rima ou da métrica. Os textos são bem simples, mas o gosto pessoal dele era a de tentar descrever na forma de aforismos certos entendimentos que teve ao longo da vida. Entendimentos que procuram descrever os mistérios da existência e os fundamentos da realidade. Nos seus textos ele aborda temas que são comuns no taoísmo, no budismo e até no shintoísmo. Ele aborda a religião como um todo, mas não se limita na religiosidade. Ele tem uma forma muito peculiar em destrinchar o fenómeno da morte, ou outros conceitos como espíritos e até a própria vida. Ele recorre à epistemologia em paralelo com o animismo e provoca o questionamento sobre o que significa conhecer, o que é afinal aquilo que chamamos de justificação e que nos leva ao ato de conhecer. E isto dentro do contexto da comunicação anímica com as coisas, sejam elas animadas ou inanimadas. O que quer dizer com anímico é, no fundo, equivalente a dizer que colocamos caras nas coisas para ser mais fácil a interação com essas mesmas coisas para a transferência de informação, ou seja, conhecimento. Ainda no âmbito do que significa o ato de conhecer e o que nos leva então ao conhecimento, uma frase que o meu bisavô dizia com frequência era: "Eu conheço a minha fantasia". Isto, segundo ele, mostra uma certa hierarquia ontológica. Quando decompomos o significado desta frase, notamos também um escalonamento da realidade, como se fossem várias camadas da existência dentro da existência. Agora, imaginem o seguinte: imaginem um poço sem fundo. Um poço num terreno plano, que até pode ter uma roldana, com uma trave e um balde. Estão comigo a imaginar este poço sem fundo, certo? Então, esse é o tal poço onde é impossível conhecer o fim da sua verticalidade. Não tem fundo. E é impossível de conhecer a origem misteriosa da sua criação. Agora, o que vocês imaginaram é um metapoço sem fundo. Meta, como prefixo, significa posterior, significa também sobre algo. Então, esse metapoço sem fundo é o poço sem fundo sobre o poço sem fundo. Por exemplo, meta é um prefixo que também se utiliza em metalinguagem, na palavra metalinguagem, que significa uma linguagem sobre a linguagem. Então, o que vocês imaginaram foi um poço, o processo de imaginação é o poço sem fundo. E o que vocês tentaram imaginar foi o poço sem fundo. Então aqui entra o truque mental do meu bisavô. É que para afirmarmos que é um poço sem fundo, precisamos de conhecer a sua verticalidade. Porque é diferente dizermos que é uma verticalidade indeterminada. Mas não é isso que ele diz. Ele diz: "Eu conheço a minha fantasia". Portanto, ele indica que é possível conhecer o poço sem fundo para afirmar categoricamente que é um poço sem fundo e não que é um poço com uma profundidade indeterminada. Então, este é o tipo de paradoxo que o meu bisavô adorava entreter. Esta era a sua disciplina teórica, chamemos-lhe assim, a entreter o paradoxo e o infinito. Mas a base da sua prática de desenvolvimento pessoal, espiritual, essa era puro estoicismo. Para quem não sabe o que é o estoicismo, basicamente um estoico considera o mundo exterior determinista, mas o seu mundo interior é todo um trabalho de virtuosidade, no sentido de autorrealização, no sentido de firmeza perante a sua integridade com o destino do mundo externo. Agora,
esclarecendo o porquê de querer fazer vídeos sobre os seus textos e porque é que acho adequado agora em divulgar os entendimentos contidos aqui nos seus diários. A razão é que, na minha opinião, será cada vez mais frequente o vazio existencial. Um pouco mais ou um pouco menos, mas em todos nós. E o meu bisavô, através dos seus aforismos, vejo que tem bastante jeito para destrinchar esta questão do vazio existencial. E é por isso que eu gostaria de divulgar os seus ensinamentos. Porque é que será então cada vez mais frequente o vazio existencial? Por causa do progresso tecnológico, que, na minha opinião, eu acho ser inevitável. O progresso tecnológico que traz-nos muitas coisas boas, mas algumas poucas menos boas, como por exemplo o tédio e a falta de capacidade em reduzirmos a dependência ao estímulo, e isso leva-nos a sentir ansiedade. E qual é a maneira de evitarmos esse tipo de sentimento? Por exemplo, na antiguidade grega existia uma cerimónia que se chamava Mistérios de Eleusis. Nessa cerimónia, os que atendiam falavam que renasciam porque tinham morrido, segundo o relato deles. A experiência da morte sem morrer fisicamente é uma morte dos sentidos fisiológicos e, mais importante ainda, é a morte do sentido do eu, ou seja, a morte da identidade, da própria identidade. Então isto davam-lhes abertura para apreciarem novamente a vida do cotidiano. Era como se fosse um antídoto para o tédio. Ora, nós, hoje em dia, não nos dispomos em fazer sacrifícios, entre aspas, a morte dos sentidos, em relação à contenção da exuberância dos sentidos. No fundo, trata-se em abster, privar e refriar a satisfação imediata. E que, naturalmente, hoje em dia, nós não queremos isso, nós não temos muita paciência, nós queremos as coisas para já, e de preferência para ontem. Então isto, claro, dá-nos uma certa ansiedade em termos e frustração. Portanto, a ansiedade aqui é como se fosse um parasita mental que se alimenta do impulso que cada um tem em não desperdiçar a sua vida. Ou melhor, segundo a ideia do que acha ser o não desperdiçar a sua vida. O FOMO, em inglês o Fear of Missing Out. Então, e porquê é que isto acontece? Acontece porque a mente não está ocupada em sobreviver. E é precisamente o fugir à noção de sobrevivência que nos traz uma incompletude na nossa existência. Talvez a falta de atividades relacionadas diretamente à sobrevivência, como procurar alimento e abrigo, defender-nos de animais selvagens e perigosos, como outrora os nossos antepassados o tinham de fazer, são situações que já não são tão frequentes a acontecerem para a maioria das pessoas no mundo sofisticado em que vivemos, e isto, acredito eu, tira-nos algum alento para viver, algum propósito para a vida, no sentido de que existe uma parcela do nosso instinto que não é trabalhado, não é concretizado e por isso não é satisfeito. Mas também, e bem, ninguém se predispõe para voltarmos a viver nas cavernas como os nossos antepassados hominídeos e exercitar a natureza selvagem em cada um de nós. Temos em vez disso os clubes de futebol, as claques, os ginásios, as ultramaratonas, fazer campismo, são tentativas de escape da natureza humana e que representam de alguma forma o retorno para a natureza selvagem, porque são atividades que nos ligam com a nossa parte mais instintiva. Mas mesmo assim, para a maior parte das coisas, temos tudo facilitado. A experiência encontra-se empacotada e isto tira-nos algum propósito, instinto. Assim sentimos-nos incompletos sem um instinto satisfeito, sem darmos uso um instinto que é uma grande fatia do nosso ser. Ora, nós vivemos num ambiente identitário e humano elevado a pureza, no sentido de que nós vivemos numa esfera humana e então isso poderá ser, mas poderá ser necessário fugir um pouco dessa esfera e ser necessário um bocadinho de ser selvagem. Mas não digo ser selvagem no sentido de ser maldoso ou provocar dor gratuita,
não é nada disso que eu digo. É sim ser selvagem no sentido de confrontar a sua própria solidão, depois de descartadas todas as nossas máscaras sociais, familiares e egóicas. E para isto acontecer, é necessário ser auxiliado pela comunhão do instinto com os elementos da natureza selvagem. Pronto, tudo certo. E esta conversa é toda para quê? Isto tudo para criarmos uma imunidade para a tecnologia. Não digo combatermos a tecnologia e fazê-la desaparecer, isso é só ridículo e contraprodutivo. Digo imunidade, o que significa uma convivência sã. Reparemos no seguinte: a automação dos postos de trabalho é cada vez maior. Com isto poderá ser necessário criar um rendimento social universal e depois gera-se toda uma sequência de eventos que irão provocar uma lenta, mas real deterioração do estado mental, no sentido de haver um aumento do tédio e uma consequente perda de propósito na vida. Não acho que aconteça para a maioria das pessoas, mas com certeza que para muita gente será um drama real. É sabido que os casos de ansiedade e depressão estão a aumentar, acho que isso é consensual nas estatísticas e pessoalmente não me parece que este modo de vida que muitos de nós levamos, cada vez mais sofisticado e exclusivamente tecnológico, que vá reverter estas estatísticas. O modo de vida exclusivamente tecnológico não será sustentável para um desenvolvimento holístico e saudável, por ainda, isto é importante referir, por ainda não possuirmos um enquadramento psicológico adequado. Imaginemos o seguinte, imaginemos o ser humano um dia ser um cyborg, a sério, porque na verdade para lá caminhamos. Nós podemos usar pacemaker para o coração, podemos usar aparelhos auditivos e mesmo o telemóvel, que é cada vez mais um instrumento integrado no nosso ser, na nossa biologia. Ou mesmo outras tecnologias, como a tecnologia CRISPR, a tecnologia de manipulação genética. Todas estas tecnologias disruptivas evoluem mais rápido que a biologia evolui. Por isso, será necessário haver um sistema imunológico capaz de gerir esta questão. E terá de ser um trabalho ao nível da psique, um trabalho mental, se quisermos dizê-lo assim. A psicologia humana é mais flexível do que a carne. Por isso, acredito que a evolução psicológica pode avançar mais do que aparentemente a evolução biológica o permite. E isto parece-me ser necessário para acomodar a evolução tecnológica de forma positiva e integradora. Porque se assim não for, será que a humanidade entra num pesar existencial? É verdade que existe um outro receio que é mais comum discutir-se, que é a inteligência artificial virar-se contra nós e nos destruir. Eu acho que se houver uma destruição da espécie humana, não será por essa via tão declarada, acredito que será mais provável pelo tédio existencial. Dito isto, eu acredito mesmo assim que seja possível contornar este problema e vivermos com um propósito, numa simbiose com a tecnologia, sem definarmos, sem perdermos o alento para viver. Mesmo numa sociedade com uma economia pós-escassez. E como? Criando a tal imunidade tecnológica. A natureza selvagem, ela cura, de verdade, porque permite-nos desenjoar de nós mesmos. É claro que atualmente ainda podemos dar um passeio mais prolongado pela natureza selvagem, apreciar as árvores, os passarinhos, e isso é suficiente. Mas o que é que acontece quando a natureza selvagem se encontrar cada vez mais inacessível por ter sido assambarcada pela tecnologia? É a doença do enjoo que irá surgir. É uma doença do enjoo de nós mesmos. Por isso, vai ser preciso criar um sistema imunológico para lidar com essa abundância tecnológica, se quisermos conviver com ela de forma sã. E eu acredito que isto seja possível com os truques mentais contidos nos aforismos do Manuel Agrião. E assim enfrentarmos o tédio existencial e também a nossa dependência crescente ao estímulo. Não digo combater o progresso tecnológico,
não há nada a combater aqui, mas digo sim, encarar e dançar a natureza humana com a natureza selvagem e vice-versa. O que eu proponho ao público presente e interessado, e este vai ser então o formato dos próximos vídeos, é apresentar o Manuel Agrião através das suas anotações, ao ler diretamente dos seus diários e no final tentar trazer à compreensão o que ele queria dizer com cada aforismo, pelo menos do meu ponto de vista, porque como são tão enigmáticos os textos e obscuros, são livres de interpretação. Portanto, em suma, o que esperar em termos literários e em termos de conteúdo é o seguinte: se vos for familiar os aforismos do livro Tao Te Ching, do Sr. Lao Tse, e se vos for familiar a primeira obra de Carlos Castanheda, vão com certeza apreciar os textos do Manuel Agrião. Quem o conheceu pessoalmente descreve que ele era contraditório, o que é algo que dá para corroborar nos seus textos. Ele próprio se descreve como o paradoxo em pessoa. Bom, se gostaram deste vídeo, façam um gosto. Se também gostarem de bonecada, aproveitem e deem uma espreitadela aos meus vídeos mais antigos. E se quiserem estar a par dos aforismos e as suas diferentes interpretações e possíveis discussões que daí surgirão, subscrevam o canal e assim estão sempre atualizados para quando sair uma nova fornada de vídeos. Eu espero fazer isto umas 2 ou 3 vezes por semana, portanto, subscrevam. Eu estou muito entusiasmado para ver o que isto vai dar. Levei algum tempo para reunir a coragem suficiente para começar a divulgar os textos do Manel, que na verdade nunca existiu. Este meu bisavô nunca existiu, mas eu conheci-o pessoalmente. E agora está no meu coração. E hoje ele bateu para fora do meu peito. Apresentou-se ao mundo. E se chegou aí a batida, quero-te agradecer. Obrigado.